Bem, pessoal, nossa aula de hoje será sobre engenharia de requisitos. Esse tema se refere ao capítulo 4 do livro do Somerville. Então vamos lá. Esses são os tópicos que a gente vai abordar nesse capítulo, né, de engenharia de requisitos, que é requisitos funcionais e não funcionais, o documento de requisitos, a especificação de requisitos propriamente dita, processos de engenharia de requisitos, elicitação e análise de requisitos e, por fim, validação de requisitos e gerenciamento de requisitos. Bem, engenharia de requisitos, o processo de estabelecer os serviços ou as funcionalidades que o cliente necessita do sistema e também as restrições sobre as quais ele opera e é desenvolvido. Os próprios requisitos são descrições dos serviços, né, ou das funcionalidades do sistema e restrições geradas durante o processo de engenharia de requisitos. Então, os requisitos são descrições. Mas o que é um requisito? Um requisito, ele pode variar de uma declaração abstrata de alto nível, ou seja, de uma descrição de alto nível de uma funcionalidade ou serviço que o sistema proverá, e também da restrição do sistema. Ele pode variar dessa declaração até uma especificação formal, por exemplo, usando matemática funcional. É inevitável quando os requisitos podem servir a uma função dupla. Você pode ter os requisitos como sendo base para uma proposta de um contrato, então ele deve ser aberto à interpretação. Ele pode ser abstrato, mais abstrato, ou essa definição de requisitos ela pode ser a base para um contrato em si e não uma proposta de contrato. Nesse caso, ele deve ser definido em detalhe. Por quê? Porque os valores do contrato, né, eles vão estar linkados com os detalhes da especificação. Ambas as declarações podem ser chamadas de requisitos, né? Então essas duas declarações podem ser chamadas de requisito. Então uma declaração mais em alto nível e uma declaração mais em baixo nível, com mais detalhes. Bem, existem basicamente dois tipos de requisitos: os requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos funcionais, o sistema deve fornecer declarações de serviços ou funcionalidades, como o sistema deve reagir a determinadas entradas e como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Então, um requisito funcional também pode explicitar o que o sistema não deve fazer. Por outro lado, requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções ou funcionalidades oferecidas pelo sistema. Então, é diferente. São restrições aos serviços, as funcionalidades do sistema, tais como, por exemplo, restrição de tempo, restrição no processo de desenvolvimento, restrições nos padrões, restrição na performance, restrição na segurança e etc. Muitas vezes se aplica ao sistema como um todo, ao invés de características individuais ou serviços. Então, um requisito não funcional ele é para o sistema inteiro. Por exemplo, o sistema tem que ter um determinado tempo de resposta. Isso é um requisito não funcional. Isso vale para qualquer requisito funcional implementado nesse sistema. Bem, um pouco mais de detalhes sobre requisitos funcionais. Então, requisitos funcionais: descrever a funcionalidade ou serviços do sistema. Depende do tipo de software, pois possíveis usuários e tipos de sistemas em que o software é usado. Então, ele depende do tipo de software, possíveis usuários e tipo de sistema. Requisitos funcionais dos usuários podem ser declarações de alto nível a respeito do que o sistema deve fazer. Requisitos funcionais do sistema devem escrever detalhadamente os requisitos do sistema. Requisitos funcionais para o sistema de prontuário médico, que tem a sigla MHCPMS, que é um dos sistemas que a gente descreveu no início da disciplina, no estudo de caso, um dos 3 sistemas que fazem parte dos estudos de caso. Então vamos lá, um exemplo, né, de um requisito funcional. O usuário deve ser
capaz de pesquisar a lista de agendamentos para todas as clínicas. Então, essa funcionalidade o sistema deverá prover. O sistema deve gerar a cada dia, para cada clínica, uma lista de pacientes esperados para consultas daquele dia. Isso é uma outra funcionalidade que o sistema deverá implementar. Cada membro da equipe que usa o sistema deve ser exclusivamente identificado pelo seu número de funcionário, que são 8 dígitos, esse número. Imprecisão de requisitos, né? Isso é um problema grave que pode gerar ambiguidade na definição dos requisitos e pode surgir problemas no futuro. Problemas surgem quando os requisitos não são precisamente definidos. Requisitos ambíguos podem ser interpretados de maneiras diferentes por desenvolvedores e usuários. Observe que isso é uma situação que deve ser evitada. Por exemplo, considere o termo pesquisa no requisito 1. Voltando aqui, o requisito 1 é: um usuário deve ser capaz de pesquisar a lista de agendamentos para todas as clínicas. Então, ele pode pesquisar a lista de consultas, né, de agendamentos para todas as clínicas. Então, esse termo pesquisa, ele pode ter uma ambiguidade. Por exemplo, a intenção do usuário é busca pelo nome de um paciente em todas as consultas, em todas as clínicas. Por outro lado, o desenvolvedor pode ter interpretado de forma diferente. É uma busca pelo nome de um paciente em uma clínica. O usuário escolhe a clínica e em seguida pesquisa. Então, você pode ter uma situação de ambiguidade e de imprecisão no requisito. Outras características que fazem parte: integridade e consistência dos requisitos. Em princípio, os requisitos devem ser completos e consistentes. Eles devem englobar toda a funcionalidade do sistema e também devem ser consistentes, ou seja, um requisito não pode contradizer um outro requisito já pré-definido. Completos, eles devem incluir descrições de todas as funcionalidades necessárias, e consistentes, não devem haver conflitos ou contradições nas descrições dos recursos do sistema. Na prática, é impossível produzir documentos de requisitos completos e consistentes, mas você tem que tentar ser o mais completo e o mais consistente possível. Bem, pessoal, um pouco mais de detalhes sobre requisitos não funcionais. Esses requisitos definem as propriedades e as restrições do sistema, por exemplo, confiabilidade, tempo de resposta, ocupação de área de memória e etc. As restrições são capacidades, por exemplo, de dispositivo de entrada e saída ou as representações do sistema e etc. Os requisitos de processo também podem ser especificados impondo, por exemplo, uma IDE particular, uma IDE, por exemplo, como Eclipse ou como NetBeans, como forma de programação. E também definição de uma linguagem de programação, por exemplo, Java, ou C, ou C++, ou JavaScript. E também a metodologia de desenvolvimento. Isso pode ser uma restrição e pode fazer parte do processo. Os requisitos não funcionais podem ser mais críticos do que os requisitos funcionais. Se esses não forem atendidos, o sistema pode não ser útil, realmente. Isso aí pode ocorrer. Por exemplo, se o sistema tem um tempo de resposta que não é o esperado pelo usuário, o sistema pode entrar em desuso e não ser útil para resolver um determinado ou automatizar um determinado tipo de problema. Implementação de requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura geral de um sistema, em vez de componentes individuais. Por quê? Normalmente requisitos não funcionais eles são expressos para todas as funcionalidades do sistema, então você pode ter um impacto na arquitetura geral. Por exemplo, para assegurar que os requisitos de desempenho sejam cumpridos, você pode ter que organizar o sistema para minimizar a comunicação entre os componentes desse sistema. Né? Um único requisito não funcional, como um requisito de proteção ou segurança, pode gerar uma série de requisitos funcionais relacionados que definem os serviços do sistema que são necessários. Né? Um requisito não funcional, por exemplo, o sistema deve prover segurança, autenticação, né, para acessar determinadas funcionalidades. O que ele está querendo dizer aqui é que uma série de requisitos funcionais relacionados que definem os serviços do sistema que são necessários. Elas também podem gerar requisitos que restringem os requisitos existentes.
Classificações de requisitos não funcionais. Nós temos requisitos de produto, então requisitos que especificam que o produto entregue deve se comportar de uma maneira particular. Por exemplo, velocidade de execução, confiabilidade, usabilidade, manutenibilidade são exemplos de requisitos do produto, né? Requisitos organizacionais. Requisitos que são consequência de políticas e procedimentos organizacionais, por exemplo, padrões de processos usados, requisitos de implementação, se usa uma determinada metodologia, se usa um modelo em cascata, se usa, por exemplo, XP, se usa o Scrum. Isso são exemplos de requisitos organizacionais, fazem parte da organização. E por último, requisitos externos, que, por exemplo, requisitos que surgem de fatores externos ao sistema, e seu processo de desenvolvimento, por exemplo, e o seu processo de desenvolvimento. Por exemplo, requisitos de reguladores, requisitos legais. Determinada funcionalidade não pode ser implementada porque ela impacta ou ela infringe uma determinada lei, né? Então, isso são requisitos externos que devem ser atendidos, né? Exemplos de requisitos não funcionais para o sistema de prontuário médico, que é o MHC-PMS. Né? Eu tenho um requisito aqui de produto, que é um requisito de produto, então um requisito não funcional, mas de produto. O sistema deve estar disponível para todas as clínicas durante as horas normais de trabalho. Períodos de não operação dentro do horário normal de trabalho não podem exceder 5 segundos em um dia. Então essa é uma restrição do requisito, né? Requisito do produto. Já o requisito organizacional. Usuários do sistema devem autenticar com seus cartões de identificação da autoridade da saúde. Então você tem que ter um cartão de identificação que está ligado a algum órgão regional ou federal relacionado à saúde. Requisito externo. O sistema deve implementar as disposições de privacidade dos pacientes, tal como estabelecido nessa lei aí, que é uma lei nos Estados Unidos que define os procedimentos de privacidade que fazem parte, né, de um prontuário médico. Então tá aí exemplos de requisitos não funcionais para o produto, requisitos não funcionais organizacional e requisito não funcional externo. Bem, pessoal, então o que nós vimos até agora? Os requisitos para um sistema de software estabelecem o que o sistema deve fazer e define restrições sobre o seu funcionamento e implementação. Os requisitos funcionais são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer ou são descrições de como alguns processamentos devem ser realizados. Muitas vezes os requisitos não funcionais limitam o sistema a ser desenvolvido e o processo de desenvolvimento a ser usado. Muitas vezes eles se relacionam com as propriedades emergentes do sistema e, portanto, se aplicam ao sistema como um todo. Isso é bastante comum, você ter requisitos não funcionais que impactam por todo o sistema. Então, pessoal, é isso e até a nossa próxima aula sobre requisitos.